Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto. Neste conteúdo de agora, a gente vai conversar sobre a vitória do Botafogo ontem na Libertadores, 1-0 em cima da LDU no estádio Newton Santos. Apesar da vitória, muitas críticas ao time, ao elenco, ao jogo em si. Apesar da vitória, a gente saiu frustrado, né? O torcedor botafoguense está frustrado e preocupado com o jogo de volta, mas vencemos, tá? O importante também é ressaltar: o Botafogo não perdeu, o Botafogo não empatou, o Botafogo ganhou. Apesar das críticas, eu quero dar minha opinião. São justas as críticas, principalmente pelo jogo de ontem, ao elenco, ao técnico, aos jogadores. Quero falar sobre isso. O Cris Ramos, anunciado pelo Botafogo hoje, a gente vai falar sobre isso também, centroavante aí na área. E uma bagunça no planejamento, uma bagunça na hora de encontrar o zagueiro. Agora o Botafogo está oferecendo ao Atlético Goianiense a possibilidade de encontrar um novo zagueiro para eles poderem liberar o deles para a gente. Deu para entender? Eu vou explicar essa bagunça aí na hora de encontrar um zagueiro. O planejamento em relação a zagueiro, não só a zagueiro, mas o planejamento tá bizarro realmente esse ano no Botafogo. Tudo isso agora. Eu vou pedir para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Eu quero abrir falando um pouquinho ontem da vitória do Botafogo. Eu fui no jogo ontem, eu esfriei um pouco a cabeça para a gente analisar, por isso que o vídeo tá subindo agora de tarde, para analisar com mais calma, ver os lances, ver tudo que aconteceu com calma, porque você vê do estádio e também da televisão, os lances é bem diferente. Então eu optei em esperar mais um pouco para poder falar o que eu achei ontem. O Botafogo venceu a LDU por 1-0, jogo de ida, gol do Arthur. O jogo de volta na quinta-feira que vem, na altitude. O Botafogo pode perder por um gol de diferença, que vai para os pênaltis. Perdendo por mais, tá eliminado. A torcida tá um pouco preocupada porque é um jogo na altitude, o placar tá apertado, mas a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro, eu quero falar sobre o trabalho de David Ancelotti, números, porque os números comprovam. São 9 jogos até aqui, à frente do Botafogo, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 13 gols marcados, apenas 3 sofridos, 74% de aproveitamento. Por que eu começo falando sobre números? Porque é o que eu falei, comprovam muitas coisas, mas a gente também não pode ficar só preso a números. É um bom trabalho até aqui, um trabalho interessante nesse começo, números interessantes, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu tô engasgado há bastante tempo. Esse ano, cara, mudou muita coisa. Além das trocas de técnicos que a gente teve, que isso prejudica muito a temporada, o Botafogo mudou muito, cara, principalmente agora com a chegada do David Ancelotti. É um novo esquema de jogo, jogadores com características diferentes. Por exemplo, a gente perde o Igor Jesus, contrata o Arthur Cabral. A gente perde o Gregory, contrata o Danilo. Eu não tô falando sobre qualidade, quem é melhor, quem é pior. Tô falando sobre características. A gente troca de jogadores e as características mudam muito. Ano passado, apesar do Botafogo ter contratado no decorrer da temporada, a gente via o Igor Jesus muito parecido com o Tiquinho, só que com mais intensidade. O Alex Telles, um lateral que chegou no decorrer da temporada, que sabe guardar posição.
O Almada, apesar de tudo, era um ponta, apesar das características do Almada ali, de vir por dentro também, mas o Almada conseguia ser um ponta esquerda. Então, assim, ano passado a gente também mudou peças, contratou no decorrer da temporada, mas a gente mantinha uma filosofia, a gente mantinha características. Por exemplo, Luiz Henrique, Júnior Santos, altos, fortes, rápidos. E esse ano mudou muito. Esse ano você perde o Igor Jesus, traz o Cabral. Perde o Gregory, traz o Danilo. Características muito diferentes. Então, cara, por exemplo, com Paiva, o Arthur, camisa 7, ele jogava mais livre, jogava mais solto. O Arthur não era tão preso na ponta. Com o Ancelotti, a gente vê o Arthur, camisa 7, mais preso na ponta. E ele não é ponta, gente. Ele não tem um drible, ele não vai pra cima. Ele tem que jogar flutuando, ele tem que jogar solto por dentro, vindo na ponta, indo pra dentro, pisando na área. O Paiva tava fazendo isso. Já com o Ancelotti, o Arthur tá mais preso na ponta. Então, assim, é muita coisa acontecendo, cara. Tá mudando a forma de jogar. O Savarino era ponta, o Savarino agora é meia. O Savarino não gosta de jogar na ponta, o Savarino é meia. Então, assim, entrou o Montoro, que é um cara mais organizador, tá preso também na ponta esquerda. Então, realmente mudando muitas coisas, é o início de um trabalho, a gente tem que ter paciência, vai ter que esperar. O que eu tô engasgado, talvez esse Botafogo aqui seja pro ano que vem, beleza? Mas eu acredito em título, pelo menos a Copa do Brasil, eu acredito. Cara, falando da parte física, mudou muito. Ontem, contra a LDU, principalmente quem estava no estádio, foi constrangedor a parte física. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo não competiu fisicamente. O Botafogo ontem, ele fez 5 faltas. O Botafogo fez 5 faltas no jogo de ontem. O que isso quer dizer? Fisicamente, o Botafogo não competiu. O Botafogo ontem foi engolido na parte física. Os jogadores da LDU passavam pelo Savarino, ele não conseguia pressionar os caras. O Arthur não rouba uma bola. O Montoro, ele até rouba bolas, mas na antecipação, não na parte física. Então, assim, como é que a bola vai parar com a gente? A bola vai bater e voltar, gente. O Botafogo ontem foi engolido na parte física. E isso o adversário vai ganhando confiança, vai ganhando campo. O Arthur Cabral, ele não consegue segurar a bola lá na frente como o Igor Jesus segurava. Para o time sair de trás, esfriar o jogo, girar a bola. O Arthur Cabral, a gente vê que ele tem dificuldade, muita bola cheira espirrada também, mas a gente vê que o Arthur Cabral, ele tem dificuldade de segurar a bola para o time sair de trás, para você esfriar o jogo, para você girar a bola. O Igor Jesus fazia isso muito bem. Então ontem a bola batendo e voltando toda hora, porque na parte física também a gente perdendo muito para os jogadores da LDU. E os caras, o adversário vai vendo isso, vai ganhando confiança, vai ganhando campo. Então realmente a parte física ontem me assustou. A gente tem nesse momento 3 caras no meio ataque. Se a gente pegar os 3, Savarino, Arthur e Montoro, cara, olha o tamanho desses caras. Olha a estatura, olha o físico desses caras. Eles não conseguem marcar ninguém, eles não roubam bola. E como é que o Botafogo vai ficar com a bola desse jeito? Cara, a gente ter lá na frente Arthur, Montoro e Savarino é constrangedor na parte física. Não rouba a bola, não marca ninguém. Você, quando é ponta, meia, são 3 caras que eles têm como obrigação na função deles segurar a bola, brigar, marcar. Eles não vão conseguir, porque olha o físico desses caras. Eu não tô dizendo que eles não podem jogar no time do Botafogo, mas talvez eles não podem jogar juntos. Nessa função de ponta meia, o jogador tem que segurar a bola, tem que brigar, tem que marcar. E esses caras têm dificuldades nisso também, muito por conta do físico. Então, realmente, a gente tem 3 caras, por exemplo, o Montoro não é ponta, gente. O Arthur não dribla ninguém. Mas ele fez o gol ontem, obrigação. Tu já viu quanto é que é o salário dele? Tu já viu quanto é que o Botafogo pagou pelo Arthur? Ele fez o gol dentro da pequena área. Obrigação ele fazer aquele gol. Depois disso, não acertou mais nada. Então, assim, é constrangedor. O Montoro, como eu disse, consegue. O desses aqui, o Montoro é quem consegue roubar a bola, mas antecipando, não na disputa física.
E vou falar uma coisa pra vocês. O Ancelotti, ele errou em duas situações. Primeiro, ontem, quando o David Ricardo sentiu, ele não era pra ter botado o Marçal. Ele era pra ter botado o Nilton, que já jogou de zagueiro, é mais alto do que o Marçal, destro. Você deixava o Marçal no banco para uma eventual situação do Barbosa ou mesmo do Alex Telles. A gente tinha que ter o Marçal no banco porque ele também é o reserva do Alex Telles. Quando ele botou o Marçal, ele era para ter botado o Nilton, porque a gente tá cheio de volante. Tu pode botar o Nilton na zaga, ele sabe jogar, ele é mais alto, o Nilton é destro. Você deixa o Marçal no banco, porque se acontecer alguma coisa com o Barbosa ou se acontecer alguma coisa com o Telles, você tem o Marçal no banco. Outra coisa que o Ancelotti errou. Cadê o Barreira? Já tá treinando. O colombiano, ele era para ter sido inscrito nessa fase. O Ancelotinho deixou o Barreira de fora para inscrever o goleiro Neto. Não tem necessidade. Se você vai botar o John para agarrar, para que você inscreveu o Neto agora? Era para ter inscrito o Barreira, é ponta direita, o Barreira é camisa 10. Você deixou de inscrever o Barreira para botar o Neto, sendo que o John é o titular. Então, assim, não faz sentido. Falando do pouquinho do jogo de volta, preocupa, claro, mas lá vai ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, vai ter que tirar ou o Arthur ou o Savarino para botar mais um volante. Eu entraria com Nilton, Danilo e Marlon Freitas. Você libera o Danilo, dá liberdade para o Danilo lá na frente, você segura o Marlon Freitas junto com o Nilton. Determinados momentos do jogo, o Nilton pode descer para virar um terceiro zagueiro e você abre mão ou do Arthur ou do Savarino. Não dá para jogar os dois juntos. Eu tiraria o Savarino do time e eu colocaria o Arthur para jogar flutuando, solto. Mas você prefere o Arthur do que o Savarino? Sim. Hoje eu prefiro o Arthur do que o Savarino. O Savarino não tá fazendo nada, não domina uma bola, não ajuda a marcar. Então, eu prefiro tirar o Savarino do time, mas não é para deixar o Arthur na ponta. Você tem que botar o Arthur solto, pelo meio, flutuando. Assim como ele estava jogando com Paiva. Se você pegar o Arthur com Paiva, ele cresceu de produção com Paiva, porque o Paiva estava dando liberdade pro Arthur. Jogar pelo meio, jogar na ponta, pisar na área. O Ancelotti não. O Ancelotti, ele tá prendendo muito o Arthur na ponta direita e não tem necessidade. Então, talvez uma das mexidas que eu faria é isso. Abre mão de um dos dois, coloca mais um volante e vambora. Porque o empate é nosso. Vamos tentar ganhar esse jogo, vamos tentar empatar, porque o jogo de volta vai ser complicado. Eu queria ver o Arthur solto, flutuando, fazendo uma tabela, com mais liberdade. Eu tiraria o Savarino, colocaria mais um volante e deixaria o Arthur flutuando, tá? Então vamos ver como é que vai ser a situação do jogo de volta. Tem jogadores ali mais fortes também fisicamente, como o Correia, o Matheus Martins, o Nathan Fernandes. Talvez se você quiser optar também por mais força física, porque realmente a gente está precisando nesse momento também muito de força física, como o Correia, como o Nathan Fernandes. Esses caras têm que jogar, Matheus Martins. Então realmente ontem não foi um jogo bom do Botafogo, muitas coisas para serem consertadas. Talvez ali jogadores estejam merecendo oportunidade no time titular. E a parte física ontem me assustou. O Botafogo ontem foi engolido na parte física pelos jogadores da LDU que botaram a bola no chão. Eu falei aqui no pré-jogo, a gente não pode perder bolas bobas, porque o time deles na frente é muito rápido. Eu falei, não adianta o time ficar nervoso, não adianta o time ficar ansioso, porque a gente não pode perder bolas bobas, porque do meio pra frente eles têm um time muito rápido. Eu falei no pré-jogo aqui, alertando vocês que acompanham o canal. Ainda bem que o Botafogo conseguiu vencer, um gol ali no começo do Arthur, 1-0, e a gente vê o que acontece aí semana que vem, lá na altitude. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero falar sobre o centroavante Cris Ramos, anunciado, e quero falar também da busca do zagueiro Alex Vinícius. Fica aí, já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Ó, já tá na tela pra vocês, o Botafogo anunciou hoje a chegada do centroavante, 28 anos, espanhol, 1,90 m, Cris Ramos. Ele chega por empréstimo com uma opção de compra, contrato até 2026, vai usar a camisa 9, bem-vindo ao Botafogo, corre muito, um centroavante que é muito rápido, corre muito alto, espero muito para gerar perigo pra gente em velocidade. Ele perde muitos gols, mas ele vai ser um cara importante para gerar perigo pra gente na velocidade. E uma coisa aqui também, tá? Ele é muito alto, ele é importante para cavar pênaltis também. Na Espanha, ele sofria alguns pênaltis. É um jogador importante para sofrer pênaltis pra gente, porque ele é muito grande, só você derrubando ele para parar. Ele é rápido, então ele pode ser uma arma muito importante também na bola aérea, mas ele é muito importante também para sofrer pênaltis, talvez. E se der, já bota, descansa o Arthur Cabral e já bota ele domingo contra o Palmeiras. E pra gente finalizar, a busca pelo zagueiro, que tá uma bagunça esse planejamento, olha, falar uma coisa pra vocês, eu não vou perder tempo falando de planejamento não, porque vocês já sabem mais ou menos tudo que a gente pensa em relação a isso. O Botafogo quer o Alex Vinícius, do Atlético Goianiense, e para acelerar a negociação, né, a proposta de 10 milhões de reais, o Botafogo agora disse pro Atlético Goianiense que pode ajudar eles a encontrar um novo zagueiro. Ou seja, o Botafogo está oferecendo ao Atlético Goianiense o seguinte, ó, me vende o teu zagueiro que o meu scout vai achar um zagueiro para vocês dentro da realidade. Nós temos aqui uma lista, relatórios, e a gente pode encontrar um zagueiro para vocês. Olha, dando minha opinião, cara, planejamento é um lixo, não vou perder tempo falando de planejamento. Eu ia falar, mas eu não vou perder tempo. Parece que bateu desespero no Botafogo, né? Se o Botafogo tem a capacidade de achar um substituto pra eles, por que não traz então pro Botafogo? Traz pro Botafogo. Vai achar um substituto pra eles. Ó, me libera o teu que eu acho um pra vocês. Por que já não acha um pra gente? Então, realmente, né? Parece que o Botafogo daqui a pouco vai virar uma empresa de scout. Uma bagunça, gente, uma bagunça. Eu só espero que o Botafogo consiga trazer o mais rápido possível um zagueiro. Eu gosto do Alex Vinícius, já falei dele aqui no canal, espero que seja ele. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sexta-feira, amanhã, sábado, tô de volta, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, dá aquela moral, deixa o like, ative o sininho. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.